Bom, graças a Deus nós estamos aqui para a nossa penúltima aula de Cristologia. Estamos já chegando na reta final e nós temos um assunto assim importantíssimo nessa reta final. Guardei este assunto justamente para o final, porque ele é bem mais complicado daquilo que a gente estava tratando no começo. No começo a gente veio falando sobre Jesus como mistério, é a base da Cristologia, entender a doutrina sobre Cristo, quem é Cristo, como que ele se apresentou para nós, entender que ele é um mistério. E depois de tudo que é ensinado sobre Jesus, a gente chega num ponto cruz. Ponto cruz é a verdade sobre Cristo e as heresias sobre Cristo. E hoje a gente vai ver aqui, tá bem? As três concepções inadequadas da pessoa de Cristo. É uma introdução à matéria de heresiologia, tá bem? Quando a gente estiver estudando heresiologia, vamos nos aprofundar mais sobre as heresias que existem sobre Jesus. Hoje nós vamos falar só de três doutrinas, tá bem? Porque faz parte da nossa matéria de Cristologia. Primeira heresia chama-se aqui, docetismo. Tá vendo lá? O docetismo foi uma heresia judaica que negava ter Cristo um corpo de carne igual ao nosso. Eles diziam que o Cristo tinha uma aparência humana, mas ele não era realmente humano. Segundo eles, Cristo tomava a forma humana, mas apenas para ser visto pelos homens. Assim compreendiam por causa da doutrina filosófica que considerava o corpo como uma prisão para a alma pecaminosa. De acordo com os docetas, o Cristo não podia ter um corpo real porque ele não era um pecador, logo não podia ficar preso ao mundo físico. Docetismo, porque à medida que o Evangelho foi sendo ensinado, muitos judeus foram se convertendo ao Senhor. Só que nem todos os judeus, eles eram judeus ortodoxos, fariseus ou saduceus, judeus da gema. Alguns desses judeus, eles eram platonistas. E o que era o platonismo? O platonismo era uma doutrina filosófica que vem de Platão, o discípulo de Sócrates. Platão ele é considerado assim, o maior filósofo da antiguidade que se possa imaginar. De tal maneira que é impossível hoje, por exemplo, se falar de filosofia sem falar de Platão. Tornou-se impossível. Platão ele é um gigante da filosofia. Acontece que Platão ele era grego, não era judeu. E a diferença é a seguinte: para o judeu ortodoxo, aquele da gema mesmo, o importante é o corpo, porque Deus nos fez corpo, alma e espírito. O Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, foi escrito em hebraico. E em hebraico, lá está a palavra que diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Para o judeu é o seguinte: você só está vivo enquanto você está no corpo, porque o Antigo Testamento, parte do Antigo Testamento, não ele todo. Por isso que eu pedi para os irmãos, vamos começar a falar de Deus, mas vamos começar do Novo Testamento, porque se a gente começar do Antigo Testamento, vai se embaralhar tanto a mente que a gente vai se perder e nós não vamos ter Cristologia. Precisamos começar do Novo. Mas agora já é o momento da gente voltar para o Antigo. E lá no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, lembrando sempre isso: Antigo Testamento escrito em hebraico, Novo Testamento escrito em grego. No Antigo Testamento, Deus deu para o homem um corpo, que é o bazar. Bazar é o corpo. E esse bazar que Deus deu para o homem, aí Deus pegou e soprou. Soprar é uma palavra hebraica que se pronuncia assim, nefesh. Nefesh. Deus soprou um nefesh. Deus soprou uma alma no homem. O homem foi feito nefesh, alma vivente. Quando Deus estava soprando, ele soprou o fôlego dele, ruá, vento, hálito, espírito. Qual que é a imagem que o Antigo Testamento cria para nós? Que Deus pegou o homem com as suas próprias mãos e Deus veio moldando o corpo do homem na terra. Cabeça, pescoço, ombros, tronco, pernas,
e o homem era um boneco de argila, de barro. A palavra barro, ou terra, ou pó, que a gente tem lá no Velho Testamento, é uma palavra que significa terra mesmo, Adamá. O que é esse Adamá? É um barro vermelho, mais ou menos assim, vermelho estilo vinho, cor da terra, sabe aquela cor de terra mesmo? Vermelho barro do interior do Paraná, vermelhão, é aquele barro ali. A terra era de cor vermelha, ou de barro. Quando Deus formou o homem, a cor da pele do homem era a cor vermelha, era a cor do barro mesmo, da lama. Aí a gente já tem certeza, tanto pela biologia, quanto pela arqueologia, tá bem? E quanto pelas escrituras também, a gente tem certeza que o homem, a cutis, a cor da pele do homem, era muito mais escura do que é hoje. Se não era negra, era quase negra. Era vermelho, estilo os índios pele vermelhas. Isso aí é a cor natural, é a cor do barro. Isso é um detalhe que eu estou apresentando para vocês. Só que o homem ele era apenas um boneco de argila. Aí a Bíblia diz, em português, que Deus soprou na narina do homem. Só que a Bíblia, quando ela foi traduzida do hebraico para o português, o tradutor ele teve um pudor. E qual que era esse pudor? Ele não queria escandalizar aquele que estava lendo a Bíblia. Por quê? A maioria de nós que lê a Bíblia sem estudar, nós somos leigos no assunto. E como a gente é leigo, quem é tradutor, que não é leigo, ele já é um doutor, já é formado, ele poderia ter traduzido da maneira rústica, como está lá no hebraico. Porque no hebraico está dizendo que Deus deu um beijo em Adão. Não é que ele chegou e soprou no nariz. Deus pegou e deu um beijo na boca do Adão. Esse beijo é o beijo da vida. Deus beijou a boca de Adão. Não é um beijo sensual, não é um beijo erótico, é o beijo do ósculo santo, que até hoje é praticado pelo povo oriental. Até hoje o povo oriental dá o ósculo santo. E não é um ósculo santo na face, é um ósculo santo na boca. É lógico que por causa dos pudores, né, dependendo do lugar em que eles estão, aí é só na barba mesmo, na face. Mas quando eles estão entre eles, nas fraternidades deles, só entre eles, o beijo é na boca mesmo. Não há escândalo algum, porque é chamado de ósculo santo, o beijo sagrado. O que fez Deus para dar vida ao homem? Deus deu um beijo no seu filho. Deu um beijo. Quem é o seu filho? Adão. E esse beijo, você vai perceber que ele volta, sabe quando? Sabe quando? Quando o profeta Elias, ele pega e ele vai ressuscitar o filho da viúva. Está morto o menino. Aí o que faz Elias? Se estende sobre a criança, vocês lembram, né? Se estende sobre a criança e ele coloca mão com mão, pé com pé e boca com boca. E ele respira sobre a criança. Aí ele dá uma volta, depois ele respira sobre a criança, de novo. Ele está dando um ósculo, ele está imitando Deus, tá bem? Imitando Deus. Essa aqui é a ideia. A ideia é que Deus pegou e se estendeu sobre Adão, e beijou Adão e deu vida. E depois o profeta foi e imitou Deus, fez da mesma maneira, e o menino tossiu e voltou. O espírito voltou. Eliseu, né? Então o Eliseu, eu confundi o profeta, porque o Elias também ressuscitou o menino. Bom, vamos lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí o homem se torna alma vivente, quando Deus dá um beijo nele, quando Deus respira em cima dele, respira no nariz e na boca dele. E o que ele ganhou agora? Ele ganhou um corpo e uma alma. Para o judeu, tá bem? Ele não tem ideia de que o homem tem corpo, alma e espírito, porque esta concepção, corpo, alma e espírito, é do Novo Testamento, não é do Antigo Testamento. Lá está você discutindo com uma testemunha de Jeová, você vai perder a batalha. Por quê? Eles vão abrir o Antigo Testamento e vão mostrar para você, por A mais B, que o homem foi feito alma vivente e que quando o homem morre, é porque a alma foi embora. E o que é a alma? A alma é o sangue. Como eles ficam só no Antigo Testamento, no Antigo Testamento eles estão certos.
Só que nós somos cristãos, a gente não é judeu. Cristão tem que ter teologia fundamentada no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios. Se os irmãos tiverem a sua Bíblia aí, tá bem? Capítulo 2, versículo 19, tá? Efésios. Eu sempre vou insistir para os irmãos: façam teologia, mas primeiro estudem o Novo Testamento, para vocês não cometerem as heresias judaicas. E o problema das testemunhas de Jeová é esse: eles são pessoas que fundamentam a teologia deles no Velho Testamento, e no Velho Testamento você não tem a revelação de Jesus. A revelação de Jesus vem no Novo Testamento. No Novo, é o Novo que revela Jesus. Já falei isso para os irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 19: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Está vendo aqui? Nós somos edificados em cima do fundamento dos apóstolos, e depois vem os profetas. É isso que a gente tem que entender. O apóstolo Paulo falou: quem é o fundamento da nossa fé? São os apóstolos. E os profetas? Depois. O Novo Testamento primeiro. O Velho Testamento depois que você aprende o Novo. O Novo Testamento ensina para nós que nós somos corpo, alma e espírito, e que o espírito habita no nosso corpo. Nós somos um espírito que habita em um corpo. E quando nós partimos para o Senhor, o nosso espírito sai do corpo e ele segue o juízo, ele segue o seu destino. Mas o corpo é depositado no túmulo, no chão da terra, como era antes. Se você vai para o Antigo Testamento, você não percebe isso, porque no Antigo Testamento o corpo e a alma são materiais, físicos mesmo. O que é a alma? A alma é o sangue. O sangue é material. E o corpo? O corpo é feito do pó da terra, é material também. É um Novo Testamento que revela para a gente a diferença entre alma e espírito, como uma entidade espiritual independente do corpo, que sai do corpo na hora da morte. É o Novo Testamento que revela, porque no Antigo não. Quando morre a alma, morre o corpo. A alma morre no Antigo Testamento. A alma que pecar esta morrerá. Para o judeu do Antigo Testamento é literalmente, tá? É morte, morte mesmo. Aí, como que a gente vai resolver esse problema? Só pelo Novo Testamento. Acontece que o Novo Testamento foi escrito em grego e não foi escrito em hebraico. Quando chegou a época de Jesus nascer, a Bíblia, que era uma Bíblia hebraica, ela foi traduzida para o grego. É uma tradução chamada Septuaginta. Já falei algumas vezes para vocês aqui. E na Septuaginta, você vai trazer também na Septuaginta esse conceito, esse ensino de que a alma sobrevive à morte. A Septuaginta vai ensinar isso. Jesus tinha essa crença, os apóstolos tinham essa crença, e Jesus ele ensinava isso. Quando você pega Lucas, capítulo de número 16, se vocês estiverem com a Bíblia aí, vocês podem abrir e acompanhar a leitura. Lucas capítulo 16, parábola do rico e Lázaro, tá bem? Havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta de um homem rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães iam lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Como que ele foi levado? A alma do Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Quem levou? Os anjos, porque os anjos estão presentes na hora da morte do homem, tá? Ninguém morre assim e não enxerga o outro lado. A pessoa morre e já enxerga os anjos. Se for uma pessoa justa, os anjos levam, tá? Eu estou lá no capítulo 16, versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos. Se ele estivesse inconsciente, aí ele não poderia erguer os olhos. Ele não está inconsciente. Aí as testemunhas de Jeová vão dizer que se trata de uma parábola, mas não é uma parábola, tá bem? Isso aqui é uma revelação de Cristo.
Cristo revelando, uma única vez Jesus tocou nesse assunto dessa maneira, tá? E a única vez que tocaram nesse assunto, as Testemunhas de Jeová rejeita. Essa é uma evidência de que as Testemunhas de Jeová rejeitam Cristo. E não só as Testemunhas de Jeová, todos aqueles que pensam igual. Porque quando você rejeita um ensino de Cristo, você está rejeitando Cristo também. Cristo, a Bíblia diz que ele veio para ser uma pedra de tropeço e uma pedra de edifício. Se você crê nas palavras de Jesus, você é edificado. Mas se você não crê, você tropeça na pedra. Aí está escrito, né? A pedra que os edificadores rejeitam é a pedra que Deus estabeleceu como pedra de ângulo, pedra de fundamento. Paulo falou: nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Principal. Nós já estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento está dizendo o seguinte: olha, lá no Antigo Testamento havia uma revelação que ela é uma revelação imperfeita, porque o Cristo não tinha vindo ainda, o Espírito Santo não tinha descido ainda, o Novo Testamento não tinha sido mostrado ainda. Quando veio o Cristo, que é o dono da casa, ele tirou o véu, ele tirou a escuridão, acendeu as lâmpadas e mostrou qual que é a verdade. Escuta, nesse ponto vocês estão errados, naquele outro ponto vocês estão errados, naquele outro ponto. Ele corrigiu os saduceus, porque os saduceus vieram contar uma piada para ele, de uma história de uma mulher que havia casado com um homem, e o homem morreu, e ela se casou com o irmão do homem, e o irmão do homem morreu e se casou com outro irmão do homem, e acabou que ela casou com 7 irmãos, porque ela matou os 7, enterrou os 7. E os saduceus estavam zombando de Jesus e contando uma piada para ele, como se Jesus fizesse piada com a palavra de Deus. Irmãos, piada fazemos nós. Cristo não faz piada com a palavra de Deus. Contaram piada. E aí, Jesus, quando ela ressuscitar, de quem que ela vai ser esposa afinal? Cristo olhou bem para eles e disse assim: errais por não conhecerdes as Escrituras, e aqui é o Velho Testamento, tá bem? E nem o poder de Deus. Aí Jesus ainda colocou assim: errais muito. Não é errais pouco não, errais muito. Aí Jesus fala: nunca tendes lido na Escritura que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Deus não é Deus de mortos, só a inteligência de Jesus, irmãos. Jesus está falando com doutores. Olha a inteligência deles. Deus não é Deus de mortos, Deus só pode ser Deus de vivos. Se ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é porque Abraão, Isaque e Jacó não estão na sepultura aqui, ó, onde vocês passam lá e ficam lá fazendo culto no túmulo de Abraão. Não adianta. Deus é Deus de vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos agora, não estão mortos na sepultura. Como assim? O corpo dele não está aqui? A alma não morre? A alma que pecar essa morrerá? A alma não é o sangue do homem? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Jesus dá aquele ensino maravilhoso. O ensino de que para com Deus todos vivem. Nesse ponto, Jesus está corrigindo a teologia que os saduceus tinham sobre o Antigo Testamento. Está corrigindo. Havia esses judeus que pensavam assim. Só que tinham outros judeus que tinham outra heresia, que não era essa daí, de que a alma morre. A heresia deles era de que o corpo era uma prisão da alma. Eles desvalorizavam o corpo. Eles não consideravam a preciosidade que é o corpo. Da onde que esses judeus aprenderam isso? Aprenderam da filosofia platônica. Porque se você quer errar com as Escrituras, primeiro, não leia o Novo Testamento. Vou dar uma lição para vocês aqui. Quero errar com a Bíblia na mão. Não leia o Novo Testamento. Leia só o Antigo. Você vai errar à vontade. Segundo, você quer errar? Vá para a filosofia. Estuda filosofia primeiro. Estuda tudo sobre filosofia. E depois pega a filosofia e usa a filosofia para interpretar a Bíblia. Você vai errar bastante também. Filosofia não serve para interpretar a Bíblia. E o Velho Testamento não dá para você fazer doutrina cristã. Você precisa ler o Novo Testamento. Primariamente, lê o Novo Testamento, estuda o Novo Testamento, em português mesmo. Ah, mas eu sou um estudioso, eu estudo filosofia. Mas é um estudo secundário, humanista, cheio de erros, com muitas heresias.
E tem muita gente que se converte, vem para a igreja e ele traz os ensinamentos errados da vida dele de lá, e ele quer consertar a igreja com os ensinos que ele recebeu lá na macumba, na Seixonoye, no islamismo, no judaísmo, na academia filosófica, na escola do exército. A igreja tem o seu próprio mestre, Cristo, e ela tem o seu próprio livro didático, o Novo Testamento, e ela tem o seu próprio instrutor, é o Espírito Santo. A igreja faz isso. Ela tem isso, Jesus providenciou isso. Esses mestres judeus, eles não eram iguais aos saduceus, que não acreditavam na existência de espírito e alma. Eles acreditavam, só que eles acreditavam que o corpo era uma prisão e que o espírito estava aprisionado no corpo, aprisionado no corpo. E o que eles faziam? Bom, eu quero acreditar que Jesus é o Cristo, só que eu não posso acreditar que ele tinha um corpo de verdade, porque o corpo está maculado pelo pecado. E o que esses judeus docetas, docetas, está vendo ali? Eles ensinavam. O docetismo é uma heresia judaica que negava que o Cristo tinha um corpo de carne igual ao nosso. Eles diziam que o Cristo tinha uma aparência humana, mas que não era realmente humano. Eles acreditavam que Jesus tinha vindo, só que na hora de falar o seguinte, Jesus veio em carne e sangue, sabe o que eles diziam? Não, Jesus não veio em carne e sangue, era uma aparência. Jesus aparentava que ele era humano, mas ele não podia possuir um corpo. Mas por quê? Porque o corpo é pecado. Você peca por causa do seu corpo. Não, você não peca por causa do seu corpo. O seu corpo foi criado por Deus e a sua alma foi criada por Deus. Tá bem? Os dois foram criados por Deus. E os dois se tornaram presas do pecado, escravos do pecado, tanto a alma quanto o corpo, escravos. Você peca por causa da natureza humana que foi corrompida pelo pecado. O que significa isso? Que se você crer em Jesus, precisa crer inteiramente de que ele foi feito de corpo humano, tá? A natureza humana que ele trouxe do céu, a gente viu aqui na aula passada, e a alma humana dele, era uma alma racional. Jesus pensava como homem, sentia como homem, ensinava como homem, aprendia como homem, tinha sentimentos como os homens. Isso aí é a humanidade de Jesus, não tem nada de aparência aqui. Esse ensino ele é tão terrível, vocês não estão vendo aqui, tá? Mas eles vão, olha, docetas, tá vendo aqui, ó, docetas. O Cristo não podia ter um corpo real. É tão terrível esse ensino, que se você acreditar assim, que Jesus ele era só aparentemente humano, significa que ele não nasceu da Virgem Maria, já começa a negar a Bíblia por aí. Não cresceu como um menino, já começa a negar por aí. Não esteve no templo de Jerusalém conversando com os doutores, já transitou tudo por aí. Jesus ele não teve fome, quer dizer que ele não estava lá no deserto lá, quando ele disse quando a Bíblia diz que ele teve fome depois de 40 dias. Não teve sede, quando ele disse que dava de beber, não teve sede. Não sentou ao meio-dia porque estava cansado, como diz o Evangelho de João. Quando você acredita que Jesus ele é uma espécie de fantasma, ou holograma, ou projeção espiritual, só uma imagem, você não tem um Cristo da Bíblia, você tem um outro Cristo. Você tem um Cristo docético, platônico, filosófico. E aí eu vou terminar essa primeira parte dizendo o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com o Cristo filosófico, irmãos, porque o Cristo filosófico ele não salva ninguém. O Cristo criado pela filosofia é um Cristo imaginário e mitológico. Ele é filosófico, só existe na cabeça do intelectualoide lá que inventou ele. Ele não pode te salvar. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte: olha, os gregos estão pedindo sabedoria, os judeus pedem sinal. Eu prego o Cristo, escândalo e loucura, Cristo crucificado. Essa é a base da nossa fé. Cristo não aparentava que era humano, ele era humano, plenamente humano, bem? Perfeitamente humano. E aí os docetas eles ensinavam o seguinte: esses docetas são judeus, a gente tem que tomar cuidado com heresias judaicas, tá? Está cheio de heresia judaica. A igreja está abraçando um judaísmo assim, sem parar. Tudo quanto é símbolo judaico, música judaica, quipá judaico, menorá judaico, triângulo de 6 pontas judaico,
sabe, chale judaico e chofar judaico. A igreja está abraçando o judaísmo a rodo, pastor, a rodo. E aí, com o simbolismo judaico, vem também as heresias judaicas. Essa aqui era uma. De acordo com os docetas, Jesus não carregou a cruz, porque ele era só aparentemente humano. Quem foi que carregou a cruz então? Foi Simão Cirineu. Simão Cirineu. Jesus representou um papel, e naquela hora que ele caiu, era uma cena. Sabe a cena do dublê? Que o artista sai de cena e o dublê assume? Foi o que aconteceu, os docetas diziam. Naquela hora que Jesus, parece que ele caiu, era só para ele trocar de lugar com Simão Cirineu. Simão Cirineu pegou a cruz, foi até o alto do Gólgota, e lá ele foi crucificado no lugar de Jesus. Por isso que o pessoal estava confundindo. E ele não podia fazer nada, não podia descer da cruz de jeito nenhum mesmo, porque ele não era o Cristo, ele estava tomando o lugar do Cristo. Essa é a heresia docética. O que a gente aprendeu aqui? Nós aprendemos que o corpo foi criado por Deus. Você peca não por causa do seu corpo, e você peca não por causa da sua alma, você peca por causa da sua natureza. A natureza, ela vai muito além de corpo e da alma. E o que Deus tem que tocar? Tem que tocar na natureza. A natureza é o eixo, tá? É o eixo do carro. O carro anda sem eixo? Não tem carro que anda sem eixo, precisa ter. A natureza, ela é o eixo das nossas obras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas preferências. É na natureza. Cristo teve que assumir a nossa natureza, se fez pecado por nós, para que a gente fosse feito justiça de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ponto. Ele realmente esteve entre nós, padeceu na cruz verdadeiramente, morreu verdadeiramente e ressuscitou verdadeiramente. A filosofia não consegue entender isso, e os judeus não querem aceitar isso aí. Mas nós que cremos, estamos salvos pela fé. Rejeitamos qualquer heresia docética.